Olá, estamos aqui no estúdio do Hotel Terras Altas para mais uma edição do programa Mercado A. Dessa vez, versando sobre a atividade turística no estado de São Paulo. Um agradecimento todo especial a Latife Abrão Júnior, que é apoiador do prêmio Top Destinos Turísticos desde a primeira edição. Ele que é conselheiro do SCAL São Paulo e da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma saudação a quem nos apoia, começando com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Mônica Samia, muito obrigado por sua presença. A palavra é sua. Bom dia, prazer enorme estar aqui representando o secretário Roberto de Lucena. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre turismo, que é esse tema que nos une, que é tão fundamental aqui para o desenvolvimento de São Paulo. Então, por favor, Mônica, pode fazer a sua primeira apresentação, depois nós vamos nos dirigir aos demais, às demais entidades apoiadoras do Prêmio Top Destinos Turísticos. Obrigada, Ari. Obrigada a todos. Um prazer estar com vocês nesse programa de estreia, inclusive, né? Porque estou começando agora como secretária executiva e começar falando sobre esse tema que é tão caro, sobretudo para o estado de São Paulo, que tem essa importância dentro do nosso país. Então, eu vou destacar aqui alguns temas e eu acho que isso é para um aquecimento para a gente depois poder continuar falando. A representatividade do turismo, todos nós sabemos, a gente gera um impacto. Segundo estudos aí muito importantes, elaborados até pela USP, a gente gera um impacto em 571 atividades. Quando a gente fala em 571 atividades, a gente consegue perceber qual que é essa dimensão e essa transversalidade que o turismo tem. Então, nós temos as nossas atividades diretas, mas nós temos todos aqueles que acabam se alavancando quando o turismo vai bem. Então, isso é um fator extremamente importante. E é importante também quando a gente pensa que quando a gente leva o dinheiro para todas as nossas instâncias, para todos os nossos municípios, a gente tem sempre aquele efeito que é o efeito multiplicador do dinheiro. É um dinheiro que sai de uma determinada localidade, vai para o município, para o território, onde efetivamente o turismo acontece, e aquele dinheiro ali alavanca toda aquela economia local, gerando emprego, gerando renda, gerando esse desenvolvimento social, que é o que a gente busca. Então, por si só, quando a gente olha para esse tamanho, esse volume, considerando que São Paulo é o principal destino emissor de turistas para todo o país, a gente entende o potencial que ele tem também aqui. Quando a gente fala que a gente vai alavancar o turismo do nosso estado, sabendo que o principal polo emissor de turistas está justamente aqui, primeiro capital e depois nosso próprio interior. Então, a gente tem uma potencialidade enorme, mas essa potencialidade ela não se resume somente ao que já está aqui. Então, a gente tem um dado aqui que nós temos hoje São Paulo como o maior hub de transporte aéreo de todo o hemisfério sul. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que nós temos 803 voos chegando aqui, e a gente pensa que grande parte dos turistas estrangeiros que vêm para o nosso país passam por São Paulo, a gente tem um potencial muito grande, não só para atender bem aqueles que vêm aqui a lazer ou a negócios, mas também para aproveitar melhor essas conexões que esses turistas que vão para outras partes do nosso país, daquilo que eles podem usufruir, seja da nossa gastronomia, seja da nossa vida cultural, seja das atividades de natureza que a gente tem, ou seja, de todos os segmentos que a gente pode alavancar aqui no nosso país. E aí tem esse dado que é muito importante, se a gente pensar que a gente tem 3 grandes aeroportos, né, como Guarulhos, Congonhas e Viracopos, que são os maiores aeroportos, a gente já teve aqui um número de 79 milhões que se movimentaram somente nesses 3 aeroportos. Mas, para além deles, nós temos 10 aeroportos no estado de São Paulo. E isso faz com que a gente também consiga trabalhar muito bem com esses voos que podem ser regionalizados e podem fortalecer esse tráfego e fortalecer esse fluxo de turistas aqui dentro do nosso estado. Aí a gente tem um dado que é muito importante, que é o que isso significa, para além do número de visitantes, o que isso significa em impacto financeiro. Hoje, a gente já tem aqui um número de 316 bilhões
que foi o que movimentou em 2024, e a gente tem uma projeção para 2025 de chegar a 340 bilhões. Então, quando a gente pensa nesse fluxo, neste volume, entendendo São Paulo, o potencial que tem de atratividade para gerar uma boa experiência para esse turista dentro do nosso estado, a gente entende que a gente pode usar ainda mais estrategicamente o turismo, inclusive para gerar impactos para além da capital em todas as regiões do nosso estado, que têm suas peculiaridades, têm as suas especificidades em termos de segmentação. E aí tem um outro número que eu acho que é bastante interessante, que é quando a gente fala, né, desse volume de turistas, 49 milhões de turistas foram movimentados em 2024. Destes, a gente teve 46,7 de nacionais, turistas brasileiros circulando aqui. E aí tem uma questão que é bastante importante, que quando a gente, antes da pandemia, eu acho que a gente tinha um tipo de turismo no estado de São Paulo e depois da pandemia a gente passou a ter outro. Porque durante a pandemia a gente redescobriu os destinos próximos. Então, as pessoas começaram a visitar muito mais o interior, as pessoas passaram a ter viagens curtas, de curta distância, que poderiam fazer com as suas famílias, nos seus próprios carros, e isso fez com que São Paulo redescobrisse São Paulo. Então, a gente tem hoje um olhar para o interior, para o litoral do nosso estado, que é muito diferente do que a gente tinha antes da pandemia. Então, a gente conseguiu mostrar durante todo esse tempo toda essa oferta rica que a gente tem e que o paulista tanto preza. E para viagens curtas, a gente está falando de um final de semana, de sexta a domingo, a gente está falando desses feriados como a gente acabou de ter de Corpus Christi agora, que eu acho que isso tudo contribui para a gente gerar esse movimento e essa movimentação aqui. Então, 46,7 milhões foram de turistas nacionais e 2,3 milhões de turistas estrangeiros. Para 2025, a gente tem uma projeção de 51 milhões de turistas circulando. É um número significativo. São Paulo tem essa pujança, tem essa importância dentro desse cenário como um todo, e eu acho que isso é uma ótima... É um ótimo ponto de partida para a nossa discussão, para a gente entender como é que a gente está aproveitando esse fluxo e como é que a gente pode aproveitar ainda mais, sendo mais estratégicos, atuando de uma forma coletiva, né? Porque o trabalho da secretaria é um trabalho de fomento, é um trabalho de apoio ao desenvolvimento que passa por estruturar cada vez mais os segmentos, esses segmentos que a gente tem dentro do prêmio que são de extrema relevância, passa por qualificação, passa pelos investimentos que a gente tem, seja via DADTUR, para contribuir para que os municípios possam aprimorar a sua infraestrutura para receber cada vez melhor esses turistas, mas passa também por programas de investimento, como a gente tem dentro do próprio Creditur, onde a gente faz todo um trabalho de intermediação para fazer com que o dinheiro chegue até os empreendedores e os destinos que precisam para se organizar e para trabalhar cada vez melhor. Então, o nosso trabalho é um trabalho de orquestração, muito de fomentar, muito de apoiar, muito de levar subsídios para que o turismo aconteça. Mas é lá no território, no dia a dia, que as coisas de verdade vão acontecer e a gente precisa estar cada vez mais próximos e a gente precisa trabalhar de uma forma cada vez mais sinérgica para que a gente possa tirar esse melhor proveito e todo mundo olhando numa mesma direção. O secretário tem feito isso muito bem, criando essas conexões, criando essas parcerias com os destinos para que a gente fale uma mesma língua, né? E que a gente possa olhar todo mundo estrategicamente para uma mesma direção. Eu acho, Ari, que para a gente começar e dar start nesse trabalho, eu acho que essas são as principais informações, mas eu queria só destacar mais uma questão que eu acho que faz diferença para esse trabalho, que é um olhar de continuidade, é um olhar da gente não iniciar processos e depois reiniciar processos a cada vez que a gente tem as nossas eleições e as nossas trocas, mas para que a gente tenha condição de olhar, de valorizar aquilo que está sendo bem feito e dar continuidade a isso. E nesse sentido, mais uma vez, eu acho que o secretário tem feito um trabalho muito importante de dar continuidade a essas políticas, aos programas e aos projetos que estavam sendo implementados. E mais uma questão que eu acho relevante é de manter um time
dentro da Setur, que é um time de valor, que é um time que tem acompanhado ano após ano todo este desenvolvimento e que tem a história. E isso faz diferença na hora que chega alguém como eu, iniciando todo um trabalho, mas que tem todo um respaldo, tem toda uma estruturação muito bem feita, e aí o trabalho fica bem mais fácil. Tá certo. E eu posso aqui invocar um testemunho pessoal. Como a SCAL São Paulo é membro do Conselho Estadual de Turismo, eu sou testemunha desse trabalho de continuidade do secretário. E a sua nomeação, Mônica, é um exemplo disso. Ele foi buscar no mercado uma profissional com a qualidade que você tem, com o seu histórico, com o seu desenvolvimento na Abrastoa, durante esse tempo que você, todo o tempo que você foi a executiva da Abrastoa, depois passou pela Embratur. Então, isso é mais uma prova dessa forma profissional com que o secretário está conduzindo a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, tá certo? Agora, vou pedir a permissão para Ladies First. Então, vamos ouvir a presidente executiva da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que é uma das entidades quase que cofundadora do Prêmio Top Destinos Turísticos. Eu posso dizer isso com orgulho, que foi na mesa do presidente Sebastião Miziaren que surgiu a primeira ideia de usar o prêmio como uma forma de desenvolver o turismo no estado de São Paulo. Então, por favor, Silvia Mello, sua palavra. Ari, para mim é um grande prazer estar aqui hoje representando o meu presidente Sebastião Miziara e trago um abraço dele a vocês. Cumprimentar aqui realmente o Latife Abrão, que é um grande parceiro e desde o início sempre trabalhamos juntos por esse projeto e o que você disse é verdade, nós começamos juntos, acreditamos sempre, o Miziara sempre foi um defensor do turismo, sempre acreditou muito, então eu quero cumprimentar aqui a secretária e lhe dar as boas-vindas, secretária Mônica, estender os nossos cumprimentos ao secretário Roberto de Lucena, que pela segunda vez está secretário de Estado do Turismo, e é um grande secretário, e eu também sou testemunha que ele vem dando sequência em programas de outros secretários, inclusive do que o Vinícius Lumertz também deixou coisas maravilhosas engatilhadas, e o secretário tem levado isso muito a sério. E isso é uma continuidade que traz uma importância muito relevante para o nosso Estado. Então, os nossos cumprimentos. Quero agradecer a presença também de estar aqui na mesma mesa que o Fred, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios, entidade também co-irmã da UVESP, trabalhamos juntos, e quero cumprimentar e por vocês trazerem as entidades juntas aqui hoje, né? Cada entidade fazendo o seu papel, cada entidade com a sua representatividade, mas unidas por um único objetivo, porque o turismo realmente, o nosso estado, além de todos os números muito importantes e expressivos que a secretária trouxe, o nosso estado é muito abençoado e rico. Nós temos tudo no nosso estado, nós temos montanha, praia, mar, nós temos tudo no nosso estado. E realmente, secretária, eu acho que os brasileiros, realmente os paulistas olharam de forma diferente para o seu estado depois da pandemia. Hoje realmente não tem um final de semana, independente de feriado, que você não passa numa rodovia que os postos lotados, aeroportos lotados, o turismo extremamente aquecido. Então, eu acho que as nossas entidades somam realmente, trazem um papel muito importante. Eu aqui represento hoje a União de Vereadores do Estado de São Paulo e também o Conexidades, que é um encontro nacional de parceiros públicos e privados, mas que é um grande apoiador, inclusive já sediou um Top Destinos dentro de um Conexidades e que tem um foco muito voltado para o turismo. Hoje, a nossa feira tem um olhar muito importante do turismo e a pauta do turismo é muito importante, não só na empregabilidade, na renda, em tudo que isso traz, mas pela coisa tão propositiva que o turismo faz. E qual é o papel, inclusive, da UVESP nisso tudo? A UVESP incentiva sempre os vereadores a criarem leis de incentivos ao turismo, as criações dos conselhos, dos contours e tudo para que seja legalizado e o município tenha a estrutura, inclusive, para que possa, ao lado do executivo, realmente receber questão, como a questão da LOA, né, e discutir a questão do orçamento que tem que ser colocado. Trago até aqui rapidamente um tema muito importante que o Fred também tem discutido muito isso com a PM, que são as emendas impositivas para os vereadores. Os vereadores hoje têm tido um olhar, claro que a emenda impositiva, seguindo a lei federal, 50% é para a saúde, mas o que eu tenho visto, inclusive dos vereadores que têm isso,
parte das emendas tem sido destinado ao turismo, que isso traz uma geração de renda para o seu município, atrai investimentos para os seus municípios. Então, esse é um estímulo que a UVESP tem trabalhado muito, e eu faço com o maior prazer e com orgulho realmente de ser parceira, as nossas entidades serem parceiras realmente do Top Destinos, que trouxe esse olhar e mostrou, porque esses dias eu ouvi, para encerrar aqui a minha fala, eu ouvi o deputado Sebastião Santos, no aniversário da Amitesp, dizer não tem um município que não tenha uma feira ou que não tenha alguma coisa que seja de atração turística. Todos os 645 municípios têm. E por que não valorizar? E eu acho que o Top Destinos faz isso e que a sociedade se envolva com isso, porque é feito para a sociedade. Então, os órgãos, os gestores trabalham por isso, as entidades trabalham unidas para isso, mas trazem com um olhar junto da sociedade, que é extremamente importante. Então, mais uma vez, eu o cumprimento por essa iniciativa maravilhosa. É um trabalho feito em conjunto, né? E temos o apoio da APM, Associação Paulista dos Municípios, desde a primeira edição. Presidente Fred, para suas palavras iniciais. Ari, primeiro te parabenizar, agradecer pelo convite e da importância de fazer uma reunião com o Polícia Silva, com a secretária, tão fundamental no sentido de desenvolver o turismo do nosso Estado a partir das entidades, a partir do Estado, da parceria com os municípios, da premiação que você faz tão bem com o Top Destinos. Enfim, olhar como uma ferramenta de desenvolvimento socioeconômico. Isso que o turismo é no final do dia, né? É o desenvolvimento das cidades, mas, acima de tudo, gerando e agregando receita e desenvolvendo a vida das pessoas. Então, a APM não poderia estar aqui de fora, assim como está o VESP, a Amitesp, a APRECESP, a Secretaria, a sociedade civil organizada, instituições como a vossa que apoiam e defendem esse desenvolvimento no nosso Estado e, por que não dizer, no nosso país, porque você já é um exemplo para todo o Brasil. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Como bem disse a secretária, números expressivos para o estado de São Paulo, o turismo vem crescendo gradativamente no estado, mas a boa notícia é que ainda tem bastante para crescer. A gente quase que movimenta uma população inteira do nosso estado, mais de 40 milhões de visitantes, o que circulam aí domesticamente no nosso estado, e aqueles que ainda vêm de fora, metade do que visita o Brasil passa pela nossa capital ou pelas cidades do nosso estado. Nós temos 1/3 das nossas cidades em São Paulo que são ou de atrativo turístico direto, como a Amitesp, que são lá as cidades de interesse turístico, ou a APRECESP, que são as instâncias turísticas, mas a Silvia Mello aqui, que roda o nosso estado junto com o Sebastião Miziara, disse muito bem, todas as cidades do nosso estado têm alguma atração ou algum atrativo que merece algum tipo de investimento para desenvolver essa economia, geração de emprego e renda a partir do turismo. Então a PM ela não pode ficar de fora desse olhar carinhoso de estar presente, participando e incentivando não só a aprovação de leis, mas a parceria entre o Estado e os municípios de São Paulo, mas fomentando também o desenvolvimento, a implementação de novas tecnologias, a modernização, o treinamento, a capacitação e a informação, porque sem isso o nosso turismo no Estado não vai crescer. E foi assim ao redor do mundo, né? A gente precisa se preparar para receber. Receber é uma atividade difícil. As pessoas acham que é fácil, abre a porta da cidade e vem para cá. Precisa ter infraestrutura, precisa ter bons serviços, precisa ter uma rede logística de atendimento, precisa ter a preparação, o treinamento e a capacitação de toda uma população. Esse processo passa por um processo educacional que nós temos que olhar com muito carinho. Eu acho que essa somatória de esforços que vai gerar uma política pública de qualidade que o governador Tarcísio já vem implementando no nosso estado a partir do secretário Lucena. Eu tive a oportunidade de ter sido prefeito de uma instância turística com o Lucena, secretário a primeira vez. Uma parceria sensacional que deu certo. A mesma parceria, secretária, que vocês vêm fazendo hoje com os nossos municípios de interesse turístico e as instâncias do nosso estado, e aqueles também que não são atingidos diretamente por essa política da secretaria, mas que, por viés, acabam sendo atendidos por outras políticas públicas de outras secretarias do estado. O governador tem tido esse olhar carinhoso com todos os municípios, é um governador municipalista, e nós estamos aqui hoje para consagrar essas conquistas e essas vitórias. Mas deixar aqui um desafio para a mesa. Nós temos que crescer, e para crescer a gente precisa se preparar, se programar, planejar antes de executar. Então, essa união entre os municípios e o Estado pode sim levar esse desenvolvimento sustentável para todas as cidades do nosso Estado, e a PM está aqui para contribuir com tudo aquilo que for possível e necessário. Contem com a Associação Paulista de Municípios. Maravilha. Essa parceria envolve
as instâncias de governo, municípios e Estado, e público-privadas. Então, no destino, o turista conjuga 4 verbos, diz a Organização Mundial de Turismo: dormir, comer e beber, comprar e visitar. Ao conjugar esses verbos, o turista se desloca pela cidade. Ele experimenta os serviços públicos, limpeza, sinalização, segurança, acessibilidade, e ele trava contatos com a população. Então, a sociedade se envolve no produto turístico. Acho que essa é a diferença do turismo em relação a outras atividades econômicas em que a parceria é desejável, no turismo ela é essencial. Essa parceria público-privada depende dos municípios trazerem para a atividade turística as empresas que atendem os turistas no município. Conexidades faz isso, né, Silvia? É isso, Ari. E pegando até um gancho da fala do Fred, somado ao trabalho da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens, quando o Fred diz da sensibilidade do governador, eu tenho percebido muito a parceria, por exemplo, do turismo com a secretaria do secretário Jorge Lima, que é de desenvolvimento econômico, e que tem feito essa conexão. Diante disso, o governador realmente deu carta branca para as 2 secretarias fazerem a abertura de tantas rotas que agora o Estado tem feito. O Brasil não era conhecido, ou até somente o Rio Grande do Sul tinha um pouco da pegada da questão das vinícolas, né? Hoje o Estado de São Paulo tem vinícolas maravilhosas, premiadas, cachaças, queijos, tantas coisas. Então, esse olhar realmente do governo do Estado, somando esforços das secretarias e trazendo, o Jorge Lima tem trazido muito empresariado para dentro, essa soma, muito investimento para isso. Então, eu realmente faço cumprimento ao governador que tem tido esse olhar sensível, e a gente traz isso para dentro do Conexidades. Quando você fala isso, exatamente porque o nosso evento é o Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, é para essa soma. Maravilha. E eu quero aproveitar um gancho do que a Silvia está trazendo, né? Quando a gente fala desse trabalho tão delicado que a gente precisa fazer e o desafio que o Fred traz de como é que a gente olha para o futuro, né? E hoje, quando a gente fala essa palavrinha, né, do desenvolvimento sustentável, é algo que permeia todo o nosso trabalho, é algo que permeia a sua premiação, e a exemplo, né, desse trabalho de base que a gente precisa fazer para crescer de uma forma estruturada, para crescer olhando para o impacto que o turismo gera, porque se a gente tem o nosso impacto positivo, social e economicamente, é muito importante a gente olhar para o nosso meio ambiente, muito importante a gente olhar para esse desenvolvimento responsável, porque ano de COP a gente vai ter aí uma exposição internacional significativa. São Paulo é um estado que tem uma importância gigante dentro disso tudo. Então, é importante a gente olhar para esse desafio. Como é que a gente faz para planejar os próximos anos com responsabilidade, olhando para isso, fazendo esse alinhavo das muitas parcerias que são necessárias para a gente andar com este olhar estratégico e direcionado, né? Então, se a gente tem tanta oferta aqui, se a gente tem essa diversidade tão grande dentro do nosso estado, como é que a gente pode olhar para que a gente use isso, não querendo todo mundo abraçar tudo, mas para que a gente olhe aquilo que cada um tem de especial e comece a explorar essas rotas, e explorar no bom sentido, a trabalhar a potencialidade dessas rotas, no sentido de desenvolver toda a região e não especificamente um olhar focado apenas dentro do seu município, mas que a gente olhe o Estado com essa visão estratégica e muito maior, não só para trabalhar aqui dentro, mas para trabalhar com turista estrangeiro, porque a gente sabe que a gente tem níveis diferentes dentro dessa oferta. Todo mundo certamente tem alguma coisa que é brilhante, que é especial, mas nem todo mundo tem para todos os públicos. Sim. Então, trabalhar essas nuances, trabalhar com estratégia e olhar para o futuro de uma forma organizada, pensando na sustentabilidade e também pensando na inovação, porque hoje a gente tem aí toda uma questão de tecnologia, estamos aí com a inteligência artificial trazendo grandes oportunidades e grandes desafios para a gente se reposicionar diante de tudo isso e usar essa tecnologia toda a nosso favor e a favor do turismo, né? Então, eu acho que a gente tem aí muitas, né, amarrações que a gente pode fazer entre essas muitas esferas e forças que a gente tem aí dentro do setor. Ari, só pegando uma parte da
secretária, antigamente, você saía para viajar e fazia a viagem quando você chegava ao seu destino. Hoje a tecnologia permite que a pessoa viaje antes, conhecendo, coletando informações, se apropriando daquele caminho que ela vai fazer, entendendo qual é o destino turístico, e tudo isso a partir de um aparelho celular, né? Sem muita dificuldade. Na palma da mão. Na palma da mão ela consegue, às vezes, até viajar sem sair do próprio lugar. Então é muito importante que essas políticas públicas, que prefeitos, vereadores, o governo do estado de São Paulo, a organização social sem fim lucrativo, a iniciativa privada, entenda esse mecanismo e possa investir nessa tecnologia, nessa inovação para melhorar esse atributo do desenvolvimento do turismo no nosso estado, capacitando servidores públicos, os agentes que são envolvidos nas mais diversas áreas e segmentos, para que a gente tenha essa primeira experiência de quem vem visitar, ou nacionalmente, ou até mesmo internacional, possa conhecer os nossos destinos com qualidade. Foi o que eu disse, nós temos muito para crescer, mas precisamos nos estruturar. E São Paulo saiu na frente, viu, Ari? Porque São Paulo, dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, é o único estado que tem um departamento exclusivo do governo do estado que investe no desenvolvimento das instâncias turísticas e dos destinos turísticos do estado, melhorando infraestrutura, qualidade de vida de quem vive na cidade turística, mas acima de tudo pensando no receptivo, em quem vai visitar. Então, está de parabéns o nosso governo do estado, o nosso governador, assim como a Silvia disse, que interligou cultura, desenvolvimento, investimento, turismo, educação, saúde, segurança, por que não dizer que é fundamental para o desenvolvimento do turismo, a sensibilidade do governador de juntar todas essas áreas e ter uma política pública única definida, que no nosso caso é representada hoje aqui pela secretária e pelo secretário Roberto de Lucena. Aí eu queria, novamente agradecendo a hospitalidade do Latif Abrão Júnior, dizer que o Hotel Terras Altas será a sede onde nós vamos realizar a cerimônia de premiação do Top Destinos Turísticos. Parabéns. No dia 31 de outubro. Excelente escolha. Excelente. 240 mil metros quadrados de área preservada aqui nesse empreendimento. É um empresário que soube entender a questão da sustentabilidade do turismo. E falar em tecnologia, olha onde é que nós estamos realizando esse nosso programa, no que há de mais moderno na relação com o turismo corporativo. Todas as empresas que realizam seus eventos nas dependências do Hotel Terras Altas podem usufruir de toda essa tecnologia. Então, eu queria terminar essa nossa primeira parte do nosso debate aqui hoje, fazendo essa colocação. É possível trabalhar o turismo sustentável, inclusive na iniciativa de cada empresário, como é o caso aqui do Hotel Terras Altas. Lembrando que nós estamos envolvidos pela natureza, tecnologia, mas envolvidos mil pela metros natureza. quadrados de área preservada, sustentável, com tudo isso daqui de tecnologia. Parabéns. Por enquanto, obrigado, gente. Obrigada. Nós que agradecemos. Prazer. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Então, dando continuidade ao nosso programa especial do Mercado A, dessa vez voltado para a atividade turística, aqui no Hotel Terras Altas, no estúdio do Hotel Terras Altas, com essa tecnologia toda, numa área de 240 mil metros quadrados preservada. Estamos falando do turismo no viés do Top Destinos Turísticos. E vocês todos apoiam. Todo mundo que está dando uma entrevista aqui, está participando desse programa, estão aqui desde a primeira edição do Top, que é o caso da Aprecesp. A Vitesse foi fundada depois. Sim. Então, a Aprecesp vem em primeiro lugar. Caçula. João Vitor, por favor, se apresenta, faz a sua comentário sobre os números que a secretária Mônica Samia colocou aqui para nós. Sou João Vitor Barbosa, prefeito de Águas de São Pedro, né, nesse momento de reunião aqui, podendo falar um pouquinho sobre o turismo do estado de São Paulo, o turismo paulista, que é a marca da Aprecesp, que a gente utiliza para fazer a divulgação das 70 instâncias que a gente possui no estado de São Paulo, e a importância desse trabalho, que é feito em conjunto
Eu, como Águas de São Pedro também, uma instância turística, a gente é top destinos turísticos pelo 3º ano consecutivo de saúde. 3 vezes top campeões de turismo, no segmento do turismo saúde. E isso destaca ainda mais a importância do trabalho que é feito, né? A gente ressalta as qualidades das instâncias e faz com que os municípios se movimentem, né? Para que consigam conquistar novos benefícios, trazer a marca do turismo mais vinculada com a chancela da Escal. Então, é um trabalho muito bem feito. E a gente vem vendo o resultado disso tudo com o tempo. A gente vê aqui que de 2023 para 2024, o PIB do estado de São Paulo para o turismo saltou 5,1%, né, chegando a quase 10% do PIB do estado de São Paulo. Então, isso no ano 2024. A previsão é passar no ano 2025 esse número. Isso significa muito, significa que tudo que se gira o estado de São Paulo, né, se você concluir que se você teve aí em torno de 5,1% e o orçamento do PIB total foi 3,5%, a expectativa do turismo já foi superior ao que teve de aumento do PIB do estado de São Paulo. Então a gente demonstra com clareza que esses dados fazem com que o turismo seja uma indústria limpa, com capacidade de execução, com capacidade receptiva nas cidades, né? Nós ficamos muito felizes de, através da Precesp também, fomentar esse trabalho. A Secretaria de Turismo tem tido aí um trabalho muito benéfico aos municípios, de muita proximidade com todas as cidades e instâncias, né? Temos os MITs também que fazem esse trabalho em conjunto. Nós temos feito um trabalho muito próximo entre as duas instituições, que tem se fortalecido, né, algo que tinha uma distância significativa anteriormente. Hoje a gente consegue ir lá através do Zé Basílio, nosso vice-prefeito aqui também, essa união do grupo para conseguir novos benefícios e junto, óbvio, com o secretário Lucena e o trabalho que ele também vem fazendo junto ao Estado, o governador Tarcísio, que tem tido sempre um olhar para o turismo. A gente sempre pede para ele um apoio, sempre mais investimentos. Ele tem olhado e a gente pede cada vez mais sensibilidade ao governador no apoio aos municípios, e ele tem cumprido, né? A gente percebe a Secretaria de Turismo se fortalecendo mais, trazendo novos nomes, como a secretária executiva, que veio também para fortalecer toda essa equipe. Enfim, a gente fica feliz com o rumo que está, e cada vez mais, óbvio, que como município a gente tem que fortalecer esse trabalho, e como associação também trabalhar em conjunto para conseguir ainda mais resultados e mais investimentos. Que maravilha. Eu queria fazer um registro aqui, que o Prêmio Top Destinos Turísticos, ele tem na sua concepção uma forma de ponderar os votos populares. O Prêmio Top Destinos Turísticos, ele tem um vetor que é resultado da votação popular, que é feita no site, e uma avaliação técnica. Essa votação popular, ela tem uma parcela que é ponderada pela população. Então, o menor município do estado de São Paulo, que é a Água de São Pedro, conseguiu o intento de ser 3 vezes top campeão. Então, a votação, mesmo dependendo da votação do próprio morador, ela permite que qualquer cidade, tamanho que for, possa concorrer à igualdade de condição. Eu quero até aproveitar um exemplo do que a secretária executiva falou, né? Da importância de quanto o turismo começou a se trabalhar mais internamente pós-pandemia, né? Que a gente começou a olhar, né? O estado de São Paulo é o maior emissor de turistas do país, e começou a circular muito mais pessoas internamente. E isso é um exemplo que a gente tem um nome como Águas de São Pedro, que tem a melhor água do mundo em teor de enxofre. Olha. A primeira está em Itabaiana, na Itália, mas não pode ser consumida. Então, a gente tem em uma cidade algo que é referência em muitos lugares, e que a gente também tem muito ainda a trabalhar para que seja melhor explorada essa marca, né, para a cidade de Águas de São Pedro. E quando a gente fala em Aprecesp, nós temos instâncias balneárias, instâncias climáticas. A gente tem um leque gigantesco de MITs, então, mas são mais 144, né? 163, um dado 163, mais recente. A última atualização. Então, nós estamos falando aí entre 163 e 70 outras instâncias, né? 1/3 do estado de São Paulo está condicionado e vive do turismo. Então, a gente tem muito potencial. Então, agora vamos falar da Amitec. Opa, vamos lá, Ari. Por favor. Bom dia, Ari. Vamos lá. Ari, quero agradecer pelo convite, né, nesse ato aqui, sendo representado por 2 prefeitos, né? O meu prefeito, que também é diretor da Amitesp, o prefeito Edson Marcusso, único prefeito, aliás, um dos 3 prefeitos com 6 mandatos no estado, e também o Zé Basílio, né, que é o nosso presidente, um grande parceiro, inclusive, da Precesp. Saudar aqui o nosso querido João,
e nosso querido diretor aí do Fábio, né, diretor do Visite São Paulo. É uma honra estar com vocês nessa mesa, compartilhando um pouquinho e aprendendo um pouquinho com vocês. Eu acho que o João foi muito bem em sua fala, e é mais ou menos o que representa também o trabalho da Amitesp. Existia uma diferença, um espaço entre essas duas entidades que são importantes e representam 1/3 dos municípios paulistas que vivem do turismo, e essa harmonia recente tem trazido grandes resultados para todos os nossos municípios, né? Nós somos aí uma grande força juntos, e tenho certeza que fomentando o trabalho bem harmônico, bem parceiro, a gente consegue desenvolver muito mais pelas nossas cidades. Quero destacar aqui que não só Boituva, né, das 163 cidades que vivem exclusivamente do turismo, nós tivemos um potencial crescimento pós-pandemia. Isso se dá ao trabalho da Amitesp, da Precesp e de todos os órgãos que vivem do turismo. E hoje nós estamos aqui vivendo grandes dias dentro do nosso turismo, justamente pelo trabalho que o governador, esse olhar especial que o governador, através do seu secretário Lucena, tem dado aos nossos municípios. Então, hoje, Boituva, né, que antes era somente capital nacional do paraquedismo, hoje recebeu o balonismo, né? Então está gerando isso em todos os municípios, esse desenvolvimento, está gerando emprego, está gerando renda, está gerando principalmente oportunidades. Essa parceria público-privada é fundamental para o desenvolvimento do turismo. Nós estamos falando isso com cada entrevistado aqui no programa de hoje. O Visite São Paulo Convention Bureau é, por excelência, a parceria público-privada através de uma organização que é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, que é a Fundação 25 de Janeiro, Visite São Paulo Convention Bureau. Estamos aqui com Fábio Zelensky, que além de ser o diretor do Visite São Paulo, é também diretor do SCAL São Paulo. Exatamente. Ele está junto comigo, eu sou o presidente, e o Fábio é o membro da diretoria que cuida dessa área de eventos e comunicação. Fábio, por favor, representando aqui o Tony Sando. Obrigado, Ari, parabéns pela iniciativa, parabéns a Terras Altas por esse espaço, para abrir para debate com uma linguagem moderna, tecnológica. Estou aqui, eu sou o Fábio Zelensky, diretor de marketing do Visite São Paulo, representando o nosso presidente executivo, Tony Sando. E é muito interessante o Visite São Paulo estar nessa mesa, uma mesa que a gente está com a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado, com a Precesp, a Amitesp, a PM, o VESP, que são associações que podem representar destinos, que tem um diálogo muito profundo com o poder público na busca por investimento, infraestrutura, enquanto o Visite São Paulo, uma fundação que representa a iniciativa privada e que tem uma função mercadológica. Quando o Visite São Paulo está atuando, ele está atuando para os seus associados, que hoje são mais de 500, e toda a cadeia produtiva de turismo. Então, eu estou falando de hotelaria, de centro de convenções, de transportadoras, montadoras, organizadores de eventos, bares e restaurantes, e que faz esse trabalho de fomento para o turismo no estado de São Paulo. A gente costuma dizer que o Visite São Paulo ele atua com os 3 Cs, que é o C de captação e apoio a evento. Então, nós temos uma equipe pesquisando eventos que acontecem no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, com muita informação dos equipamentos de São Paulo e das características, das particularidades de São Paulo, para convencer esse dono desse evento, esse detentor, que pode ser um presidente de uma entidade, a fazer seu evento em São Paulo. Aí a gente mostra a estrutura de resorts, de hotéis, de aeroportos, de estradas, mostrando como São Paulo é competitivo para receber esse evento. Quando esse evento ele escolhe São Paulo, a gente começa a mobilizar toda a cadeia produtiva, os nossos associados, a iniciativa privada, para receber esse evento. Para isso, a gente conversa muito também com a iniciativa privada, com o poder público. Por quê? Porque para o destino ser competitivo, não basta só a iniciativa privada. Então, a gente precisa de uma série de movimentações junto com o poder público para que São Paulo realmente seja competitivo. Como a gente está competindo com destinos da Europa, destinos da América do Sul, destinos nacionais, então essa articulação é necessária para cumprir esse primeiro C de captação de novos eventos e apoio aos eventos que já acontecem em São Paulo para que eles se fortaleçam cada vez mais e girem mais a economia. Uma frente de capacitação, onde o Visite São Paulo ele treina toda a linha de frente. Então, a gente está falando de recepcionistas, de concierges, de manobristas, de garçons, para que a experiência do visitante seja rica.
E um terceiro ponto, que eu acho que é o que vai mais fazer sentido na nossa conversa, que é o C de comunicação, promoção. Quando a gente fala São Paulo capital, Grande São Paulo, a gente está falando muito do turismo de negócios. Então, a gente está falando de captação de eventos, de feiras, de congressos. O interior tem também equipamentos muito bem preparados para isso. Como esse aqui. Mas quando a gente começa a falar das características das instâncias e dos municípios, a gente está partindo para praia, para aventura, para natureza, para fé, para saúde, para gastronomia, para história, para arquitetura. E isso casa muito bem com o movimento que foi idealizado pelo Visit São Paulo e que vem juntando forças com o poder público e com as características das instâncias do município, que é o Made in São Paulo. Então a gente lançou agora no nosso Expo Fórum, que foi realizado em maio, um movimento chamado Made in São Paulo, porque a gente precisa mostrar que são experiências únicas que existem em São Paulo, que vai juntar com esses números super positivos que a secretária Mônica Sâmia trouxe, inclusive muito boas-vindas a esse trabalho integrado ao turismo de São Paulo, para que a gente coloque numa linha de frente essa experiência única que a pessoa vai ter, que ele vai encontrar em São Paulo, desde os produtos, então a gente está falando de queijo, de vinho, de cachaça, as experiências que são únicas, de natureza, de esportes, e atendimento. São Paulo tem um diferencial tão grande em atendimento que você não encontra no mundo inteiro. Então, é um atendimento made in São Paulo, é uma experiência made in São Paulo, é um produto made in São Paulo. Inclusive, agora, nesse final de semana, a gente vai ter o 4º Fórum de Gastronomia Artesanal em São José dos Campos, e que o Made in São Paulo vai estar presente para que a gente consiga, nós como iniciativa privada, pegando a força do poder público, possa promover essa particularidade de São Paulo, essa experiência única de São Paulo, e traga cada vez mais players, trazer mais produtores, mais cidades com vocações turísticas que abracem o Made in São Paulo e o Visit São Paulo numa retaguarda de promoção, mostrando que é um selo, é um movimento que certifica a origem e que o visitante ele vai querer sair de São Paulo levando uma cachaça, um vinho, um queijo, uma camiseta, lembranças únicas que ele teve aqui em São Paulo. Eu acho que esse Made in São Paulo tem uma atividade que é a conexão. As melhores estradas do estado do Brasil estão no estado de São Paulo. Então, esse acesso que é feito e que, vamos dizer assim, um pós-pandemia acabou ficando, que é eu vou fazer turismo na proximidade, a qualidade dos acessos foi um fator muito importante. E nós falamos aqui, o Fábio colocou aqui muito claramente, a questão da segmentação. O Top Destinos Turísticos ele tem como base os 16 segmentos do turismo. Como a gente premia 3 top finalistas por segmento, nós vamos fazer aqui no dia 31 de outubro, aqui no Hotel Terras Altas, um encontro com 48 municípios, sendo 3 top finalistas de cada segmento, que é uma amostra muito rica disso tudo que a gente está falando aqui, que é a qualidade do turismo no estado de São Paulo. E será aqui nesse hotel, com essa tecnologia e com esse compromisso com a sustentabilidade. Então, eu vou anunciar aqui que uma das ideias do empresário Latif Abrão Júnior aqui desse hotel é oferecer aos top finalistas a possibilidade de esticar o fim de semana. Vocês sabem que o Top Destinos Turísticos é gratuito para cidades que se inscrevem. Inclui até 4 visitantes, 4 representantes na festa de cerimônia de premiação. Ninguém paga nada. Agora, a ideia é quem estiver aqui poderá ficar até domingo. E o Hotel Terras Altas vai, além de oferecer a qualidade dos seus serviços, que é de monitor, para trazer criança, com toda a infraestrutura que tem aqui, de piscinas cobertas, mesmo que se chover, como está chovendo hoje, é uma delícia você ficar aqui no hotel. E tem uns monitores, você deixa a criançada na mão no monitor e só vai ver ele de noite. Mas é fazer um programa especial para os top finalistas do Top Destinos Turísticos, com uma palestra e com atividades lúdicas para isso. Então, a gente espera poder oferecer a qualidade do turismo que é representada aqui pelo Hotel Terras Altas. Os olhos do João até brilhou, né? Já foi
tricampeão, né? Não era Copa Júlio Rimé que o cara fica com o troféu. Quase tá levando pra se for 3, então pede música no Fantástico, né? Se for a quarta, pede música no Fantástico. Mas brincadeiras à parte, mas isso aqui é o exemplo claro da união do poder público, iniciativa privada, entidades que levam resultado benéfico a toda a sociedade, principalmente para o turismo. Nós estamos vendo aqui um empresário que traz o evento, a união do público e do privado para incentivar o turismo. Então, parabenizar aqui ao proprietário do Hotel Terras Altas, parabenizá-lo, porque esse hotel eu não conhecia, tive aqui hoje para conhecer a estrutura, muito bem montado, recepcionou muito bem a gente e espero voltar aqui em breve. Então eu já estou vendo que vai ter um top finalista aqui, meu César. Se ganhar, ele vai ficar aqui no fim de semana. Já aviso o César, caso o Boituva não esteja entre os finalistas, eu venho aqui dar um apoio aqui para o nosso já me coloca na lista de convidados. E eu acho que essa união também de que São Paulo é um exemplo único nas unidades da federação. Não tem nenhuma cidade que tem 2 entidades que representem 1/3 dos municípios. Nós estamos falando aqui 70 mais 160, nós estamos falando mais de 200 municípios que trabalham em conjunto. É verdade que a gente sabe que lá na ponta o turista vai optar por uma cidade ou por outra. Mas se ele optar pelo estado de São Paulo, a nossa cidade tem uma chance de receber esse turista. Então, juntos a gente é muito mais forte. Esse talvez seja um dos exemplos de que o top destinos turísticos, que tem cada um desses representantes aqui, é praticamente um co-criador do prêmio Top Destinos Turísticos. Não, e é interessante o SCAL, a DVB, serem os protagonistas do Top Destinos, o selo Made in São Paulo surgir da iniciativa privada, porque a gente entende que tem muita coisa que está na mão do poder público, que está cumprindo sua função, legislação, investimento, infraestrutura, que são necessários, promoção, Secretaria de Turismo do Estado faz muita promoção, campanhas, o próprio SP para Todos. SP para Todos, que é fundamental, mas a gente entende que várias frentes, se não é iniciativa privada tomando a dianteira, pode ser que os players não abracem a ideia. Ou há uma troca de gestão e se tem uma outra ideia e se troca o movimento e começa do zero. Então, é legal, é interessante ter a iniciativa privada à frente de um top destino, ou associações à frente de um top destino, de um selo Made in São Paulo, que isso continua, independente da gestão, e o diálogo continua também. Então, são associações que conversam diariamente com o poder público, em nível municipal, nível estadual, nível federal, e que vai poder trabalhar para que esses movimentos sejam perenes, que durem várias gestões, trocam gestões, a gente conversa, a gente mostra os resultados e trabalha em conjunto. Acho que isso é o essencial. A pública efetiva, né? Exatamente. Então, isso é mais uma demonstração do acerto dessa gestão. Dar continuidade ao que precisa ser continuado. Não importa onde teve origem, se foi no secretário anterior, no outro secretário, se foi no governo anterior, no outro governo. O importante é que está dando certo e merece ser continuado. O Prêmio Top Destinos Turísticos tem essa ambição. Pelo fato da gente todo ano homenagear os top finalistas, Boituva já foi 3 vezes top finalista, só faltou um pouquinho para vocês serem top campeões. Então, e a gente dá essa oportunidade, o prêmio tem essa concepção. Então é com muita alegria que eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês, fazendo um agradecimento especial ao Mercado A por abrir um espaço para a atividade turística. Aqui a gente sabe que o público do Mercado A não é um público só de turismo, como é a nossa atividade. Então, a gente teve a oportunidade de mostrar para outros formadores de opinião, para outros empresários, outras personalidades aí do setor, que o turismo tem essa característica, tem essa qualidade de distribuir renda, de gerar empregos, de ser uma economia limpa, né, sustentável, e que isso faz muito bem para o Estado, para a sociedade como um todo. Quase 100% de certeza que cada um dos segmentos das empresas, das fábricas, tem alguém que depende do turismo. Tem um colega, um funcionário, um fornecedor que depende da atividade turística. Olha, normalmente eu nem falo exclusivamente de Águas quando a gente fala abertamente, mas Águas é um exemplo, por exemplo, do turismo pleno, né, que está caminhando para isso, porque lá não tem indústria.
Lá não tem zona rural. Nós somos o menor município do estado de São Paulo. E fazendo só turismo, a gente passou de 27 milhões de orçamento em 2021, pandemia, para 59 milhões de orçamento em 2024. E ainda precisa de mais, óbvio, a gente precisa reinvestir. Então ali é um exemplo claro que o turismo não é só uma indústria limpa, mas que gera renda, gera emprego. A gente acabou de receber índice Firjan, né, como a cidade mais desenvolvida do país. Então isso é resultado do trabalho no turismo, que é o turismo que faz a minha receita girar, que eu tenho a capacidade de investir. Então, às vezes até o próprio morador não entende, mas quem está no mercado consegue visualizar isso, né? Que cada investimento, um show, uma atividade, um evento que traz movimento, você movimenta o ICMS, você movimenta o ISS, você gera emprego, você traz público, isso eleva o nome, volta a colocar o nome da cidade na prateleira e a gente divulga cada vez mais. Então, assim, é o potencial e acho que é o caminho do mercado para as cidades. O turismo é a bola da vez. E o Top Destinos Turísticos, quando ele propõe a votação popular, permitindo que, além do turista que vai se hospedar no hotel, que vai consumir no restaurante, que vai consumir nos empreendimentos turísticos, a própria população votar. Isso faz com que a população se sinta artífice, protagonista, participante do processo turístico, que, por definição, porque o atendimento com a população faz parte do produto turístico. Então, essa é uma maneira de colocar na agenda. Vamos ganhar a eleição, por quê? Porque o turismo faz bem para nós, o turismo faz bem para quem mora na cidade. Se a cidade é boa para o turista, ela será boa também para a população. Com certeza. Isso aí. E também, aproveitando o gancho do João, Boituva, uma cidade que hoje ela também depende muito do turismo, porque nós temos o maior carro-chefe, que é Castelo Branco, a rodovia que passa praticamente dentro da cidade, né? Fácil acesso. Nós estamos a 15 minutos do novo parque, né? O maior parque da América Latina que vai sair, que não pertence a Boituva, mas Boituva é a cidade mais próxima desse parque. E essas parcerias público-privado, Boituva tem tido um fomento muito grande. Eu vou citar aqui uma próxima edição, inclusive essa semana, nós temos o Detail Fest, que é um detalhamento, né, de automotivos, que está sendo esperado na cidade de Boituva mais de 50 mil pessoas. Os hotéis de Boituva todos estão fechados, os hotéis da região todos estão fechados, maior inclusive que o evento do balão do 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo, que ocorreu na última semana. Então, essa parceria público-privado realmente ela fomenta muito, e como faz, né? Traz renda, traz trabalho, traz desenvolvimento e traz oportunidades para a nossa população. Então, eu queria novamente agradecer aos nossos convidados que compõem as entidades parceiras do Prêmio Top Destinos Turísticos. Um agradecimento todo especial ao Mercado A, que abriu esse espaço para a gente poder falar dessa atividade importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil, que é o desenvolvimento do turismo, e o Hotel Terras Altas, que nos recebe com essa hospitalidade, ao mesmo tempo, dizendo que é possível você aliar desenvolvimento da tecnologia com uma atividade tão sustentável como este empreendimento no meio de uma área preservada de 240 mil metros quadrados. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Latifi, estaremos aqui no dia 31 de outubro. Eu vou torcer para que esses representantes aqui de Água de São Pedro de Boituva sejam eleitos top finalistas para poderem passar um fim de semana conosco aqui no Hotel Terras Altas. Aí, Ari, se me permite fazer uma publicidade, o ouvinte do podcast, empresário, investidores, achou interessante o trabalho do Visite São Paulo, entra no nosso site, visitesaopaulo.com, pega mais informações, entende como pode ser um associado nosso, unir força nesse nosso trabalho de captar eventos, de promover destino. E se quer mais detalhes sobre o Made in São Paulo, visite saopaulo.com/MadeInSP. E através de cada site das entidades aqui nominadas, vocês poderão chegar ao Prêmio Top Destinos Turísticos para exercer o direito de votar numa das 16 categorias onde as cidades estão concorrendo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.